acho que menos também, né? Eu acho que menos. Não, mas se você quer saber... É por se a causa gente da vai tá- economia. Não precisa ser um sábio. Tá entendendo? A economia tá caminhando para trás. Então, os negócios estão diminuindo, os meios econômicos estão naufragando, tá entendendo? Você veja que os resultados são menores. Então, o dividendo, ele é o quê? Ele é produto de um resultado financeiro. Isso aqui é verdade. Então, não é difícil. Não é difícil você prognosticar. Sim. As grandes protagonistas de pagamento de dividendos em 21, 22 foram as exportadoras, né? Então, basicamente commodities, que agora estão num ciclo inverso, né? Então, espera-se que esse fluxo caia um pouco. Né? Mas é normal. Ô, Luiz, e para você, deixa eu perguntar para o seu negócio. E é por isso, só complementando, é por isso que a gente precisa substituir, tá certo? Substituir aqueles que nos pagam. Por exemplo, a Itaúsa, ela paga um pequeno, então você tira a Itaúsa e põe outro no lugar. A Sabesp também está pagando um pequeno dividendo. Então você tira e põe outro no lugar. A Eletrobras ON nem paga quase dividendo, então você está tirando e põe outro no lugar, entendeu? Entendi. É isso que faz com que você atualize um pouco mais o seu recebimento. Muito bom, muito bom. Tá certo? Aí, deixa eu guiar um pouquinho aqui a direção do negócio. Assim, a gente hoje tem um cenário com a taxa de juros muito alta, perto dos últimos tempos, só que também está na iminência de cair há um tempão, mas não caiu ainda, né? Pensando, por mais que você não seja uma pessoa que olha para futurologia, né, se você pudesse dar um palpite, né, de para onde vai a nossa bolsa, pensando num cenário de taxa de juros alto e na iminência de cair, como que você enxerga o futuro da Bolsa de Valores aqui? Eu enxergo a coisa da seguinte maneira. Eu não costumo contemplar Bolsa de Valores. Eu costumo contemplar o mercado, as empresas. Eu acho que se algumas reformas na nossa tributação vierem a ser consolidadas, eu desconheço movimentos de reforma de tributo que tenham baixado o tributo. Não conheço. Cada vez que se fala em mexer em tributo é para aumentar. Então, me parece que isso também, esse tributo que está em análise, já prestes a ser aprovado pelo Senado, ele vai também revelar, tá certo? O que o cidadão paga, o que a empresa paga. Inúmeros tributos que estão sendo acondicionados em um só, que se chama Imposto de Valor Agregado, me parece que pelos depoimentos daqueles que desenvolveram o projeto, esse valor deve chegar entre 25% e 30%. O país que mais tributa, se a memória não me trair, a Noruega. Noruega, Dinamarca, não é isso? Que é em torno de 22%, 23%. É possível que o nosso seja 28%. Caramba. Então agora vai ficar evidenciado que nós, não de uma forma só, mas distribuído em inúmeros tributos, nós pagávamos mais. Então, o que acontece? O país, ele só consegue, eu não digo o Brasil, mas um país, ele só consegue desenvolver uma economia se houver investimento. Se não houver investimento, não adianta, porque não adianta os governos desejarem distribuir riqueza se eles não conseguem gerar riqueza. Está entendendo? Então, ninguém vai se atrever a tentar montar investimentos aqui, empresas aqui, se ele não conseguir desenvolver um produto que tenha preço competitivo. Tá certo? Então vai ser muito difícil arrumar emprego, como o governo pretende. Aliás,
eu diria o seguinte, há pouco tempo atrás, o governo que fala em arrumar emprego andou penalizando a fábrica da Taurus, né? Por causa de arma, etc. E saíram 400, 500, 600 empregados foram demitidos, né? Então há uma diferença entre o que se fala e o que se faz. Sim. Tá certo? Então, esse tributo que vem por aí precisa ser avaliado com muita assim, prudência, né? Porque a sensação que fica é que provavelmente, talvez, ao invés de nós cativarmos mais investimentos para o país, nós vamos acabar fazendo com que saiam investimentos aqui do país. Marcelo, Essa agora... é a minha visão. Entendi. Então, o dividendo, ele resulta do quê? Ele resulta de uma atividade econômica, está correto? Existem empresas, até vou dar um exemplo. Por exemplo, a Taurus, ela produz em real e vende em dólar. Então, ela tem, assim, uma possibilidade muito boa, né, de gerar bons resultados para distribuir para os seus acionistas. E outras também que fazem dessa maneira. A Klabin é uma delas, né? Ela tem custos em real e em algumas ocasiões ela vende em dólar quando ela exporta, né? Então é muito importante para o país voltar a criar uma estrutura industrial que suporte um contingente de empregados, melhor dizendo, tá certo? Que possa sustentar esse país. Senão, esse país aqui vai virar um país que não vai ter trabalho para ninguém. Tá correto? Não vai ter trabalho para ninguém. O que nos leva de volta à discussão que você trouxe aqui no início de taxa de juros. Quer dizer, por que existe essa pressão tão grande para que a taxa de juros caia, nem que seja na marra? Porque o estímulo econômico vai ter que vir novamente via consumo. E ninguém vai consumir se tiver endividado. Então, uma coisa leva a outra. Então, a taxa de juros vai precisar cair, então tem o programa Desenrola, enfim, que são iniciativas como o nosso próprio digníssimo presidente anunciou, que é para você fazer novas dívidas saudáveis. Né? Então, quer dizer, de novo, é um crescimento que não é perene, porque não é via investimento. Né? Então, eu não acho que é somente a taxa de juros. Eu acho que o nosso país ele alcançou um estágio que é um estágio muito importante de ser debatido, né? Vejam, senhores, cada vez que tem que se reajustar uma remuneração para as massas, é 2%. Cada vez que você vai reajustar uma remuneração para aqueles que não geram riqueza, é 50%. Está entendendo? Um deputado, ele não gera riqueza. Ele não trabalha aqui no operário. Por que ele ganha tudo aquilo e o operário ganha tão pouco? Essa distância de geração de renda é muito importante. Então, nós temos que rever isso aí. Nós temos uma população que ganha pouco. O consumo tem que ter o quê? O cidadão, para consumir, ele tem que ter renda. Se ele não tiver renda, não há consumo. Se não houver consumo, não há produção, a menos que você exporte. Está entendendo? Então, a questão da renda no país tem que ser revista com muita urgência. Está correto? O cidadão... E, ademais, tem o seguinte, o beneplácito que se oferece a título de benefício é menos do que um salário. Quer dizer, quando você oferece um Bolsa Família, você está dando o quê? Você está dando um instrumento de fome. Você está dando o camarada não vai conseguir, de maneira nenhuma, viver com aquilo lá. A menos que haja um crescimento. Então, veja bem, se você for fazer uma análise muito criteriosa, quem gera renda nesse país ganha mal, muito mal. Então, ele não pode consumir.
Se ele não consome, não há produção. Tá certo? Então, você tem que olhar o quê? Você tem que olhar para uma estrutura industrial que exporte. Agora, uma estrutura industrial que exporte tem que ter o quê? Preço competitivo. E nós não temos esse preço competitivo. Então, a economia está, como se diz na gíria, numa sinuca de bico. Está entendendo? O que se fala é diferente do que se faz. Sim. Essa aqui é a minha opinião. Os governos deveriam fazer mais. Ao invés de tentar aumentar tributo, seria reduzir custos. Tá certo? E isso me parece que vai ser muito difícil. E retornar para o cidadão, né? Que não acontece. Né? Geralmente, né, tem muitas medidas que a gente ouve, às vezes, o governo anunciando, que parecem que são medidas boas para quem ganha menos. Mas, geralmente, a gente vê que os mais impactados no médio e longo prazo, geralmente, são essas mesmas pessoas Claro. que estão aplaudindo um movimento que, economicamente, às vezes, não faz sentido. E agora, até aproveitando esse gancho, tem muitas mudanças que aconteceram e estão acontecendo esse ano, vou perguntar sobre várias, né? Falei um pouquinho sobre taxa de juros, bolsa de valores. E o que você acha do nosso digníssimo que vocês estão usando, palavras são difíceis. Nosso digníssimo presidente Lula, assim, para o mercado acionário, você está vendo de alguma forma que isso está impactando positivamente, negativamente? Porque na última vez, né, a gente saiu daqui e o Barça estava muito feliz, né? Quase deu um beijo na boca da Dilma, não foi um negócio desse? Mas aquele foi em virtude de um procedimento. Um procedimento que extremamente inadequado, não é? Ela tentou, através de um decreto, alterar o custo da energia, coisa que isso aí é impossível, né? E aí o preço caiu, né? Aí Não, foi daí aquele afeto. O que né? aconteceu? Aquilo lá era um procedimento tão inadequado que todos venderam as ações. E eu aproveitei para comprar porque a coisa chegou num preço tão banal, tão insignificante, que a relação preço-patrimônio chegou a ser 10 centavos, 8 centavos, 8%, entendeu? Mas fala um pouquinho mais sobre isso, porque você tocou num ponto que é crucial para mim. Que é quase que ser anticíclico de alguma forma. Né? Você falou, todo mundo queria vender, eu comprei. Quando você olha de fora, isso parece óbvio, parece lógico. Se todo mundo está vendendo, existe uma assimetria, é um bom momento para você comprar, por mais que o cenário não seja favorável, porque o pessimismo já reflete no preço. Né? Só que, do outro lado, as pessoas não têm coragem para executar esse movimento contrário ou por algum motivo não o fazem. O que você, que já passou por tantos movimentos como esse, pode nos ensinar sobre esse tipo de situação que aparece até que frequentemente no mercado? Existem exemplos mundiais que, se você for analisá-los, por exemplo, o crack nos Estados Unidos em 1929. Grande parte quis vender e poucas pessoas compraram. O Warren Buffett foi um dos que comprou. Está entendendo? Então, quer dizer, isso mostra uma coisa importante, que o mercado de valores, além de ter uma definição de ser um mercado de risco, ele também é um mercado de oportunidades. Então, cada vez que se apresenta um fator econômico, um fator político, tá certo? Que possa conduzir os preços a níveis super atrativos, então isso se torna uma oportunidade. Tá entendendo? Mas o que é preciso? Porque assim, tiveram momentos na economia, eu lembro do Covid, por exemplo. O Covid, a bolsa caiu lá, cara, acho que em 2 meses, 3 meses, caiu 50% quase. E aí eu lembro que esse foi um momento onde eu estava com medo. Só que eu estava comprando. Então eu chegava lá no meu home broker todo dia, lembra? Ia te gravar vídeo todo dia e comprava. É mais uma cabeça, tipo, qual é o racional de, tipo assim, você ignorar o valor que tá do ticket, tipo, caiu 50%, e onde eu tenho que olhar pra falar assim, não. Tipo, eu tava R$20 e agora tá 10, mas, tipo, nada mudou. Porque, esse número de cair de 20 para 10 é assustador. Qual que é o segredo para que eu possa executar o movimento na hora que eu tenho que executar? Seja uma forma de pensar, seja mentalidade, ou seja a racionalidade do preço. Qual que é esse segredo para eu não perder essas oportunidades
E para eu identificar essas oportunidades quando aparecem? É você ter a consciência. Convicção. Ele tem muita convicção no que ele está fazendo, né, pai? Não, além de convicção, experiência, tá entendendo? Por exemplo, eu quase que todas as empresas eu fui visitar. Uhum. Então, se o mercado caía de 20 para 10, eu sabia que era um fator psicológico. A empresa ia continuar produzindo. Então, essa é a oportunidade, é o conhecimento, tá entendendo? Eu costumo dizer o seguinte, eu não fui em Harvard, tá entendendo? Eu não me formei na USP, mas eu aprendi com o mercado. Então, por exemplo, a Klabin me ensinou, coisa que não tem em livro nenhum, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. Foi a Klabin que me ensinou. Está entendendo? Então, eu pratico isso que a Klabin me ensinou, porque outras empresas também agora já desenvolvem o mesmo posicionamento da Klabin. Então, eu chego até a dizer o seguinte, graças a Deus que eu não me formei na USP. Por quê? Senão eu seria provavelmente um economista, mais um economista correndo atrás de emprego. Tá certo? Então, eu aprendi o quê? Eu aprendi que você tem que investir na geração de riqueza e correr riscos. Tá correto? Riscos que eu corro até hoje. Só que são riscos calculados. O que é um risco calculado? Por exemplo, eu tenho não é filosofia, é uma postura de não investir em aviação, em construtora, em turismo, em shopping centers, em varejo, tá entendendo? Por quê? Porque eu sei, eu aprendi, o mercado me ensinou que não é um bom negócio. Historicamente, se você pegar quantas empresas de aviação quebraram, de turismo, então, eu não saberia te dizer. Agora, recentemente, a maior empresa de turismo do mundo na Inglaterra quebrou. É mais fácil falar que não quebraram, né? Que são as poucas que Não, nem então, deve ter tantos não, anos mas é assim que de elas vão se revezando, né? Vão se Trocando juntando, CNPJ. vão comprando, É que nem varejo, né? Varejo vai se revezando. O camarada, ele sentimentaliza que aquele é um grande negócio e, no fim, ele acaba caindo no abismo, né? Entende? Então, essa experiência não está na literatura, está no mercado. Está correto? Então, eu dou graças a Deus de ter sempre me conduzido da forma de ir examinar, de olhar, de aprender o que o mercado tem para ensinar. Ô Luiz, e você que está tanto tempo do lado do Barça e também já investe há bastante tempo, né? Tem alguma coisa que você aprendeu sobre esses movimentos de mercado, onde geralmente ninguém quer comprar, tá todo mundo com medo, e aí passa um tempo e a gente fala, nossa, era tão óbvio, assim. Tem alguma coisa que você pegou dessa... Não, eu acho que isso que eu comentei sobre convicção, né? Boa parte dos investidores que a gente vê por aí que são de longo prazo, são investidores de longo prazo por conveniência. O cara vai lá, ele entra numa ação, ele compra, cai um pouquinho, ele tem coragem de comprar um pouquinho mais. Cara, o negócio despenca, você passa por uma crise, uma situação complicada, ele não tem mais coragem. Ele fala, bom, agora eu vou ser um investidor de longo prazo, porque eu vou esperar o meu preço médio voltar. Eu tô no longo prazo em Melios. eu também tô. Melios, Banco Inter e Magalu, eu tô longo prazo. Mano. Não, Por falta de carregar opção. 50 anos aí. Virou longo prazo por falta de opção. Virou assim. longo prazo. Pois é, mas se fosse por convicção, por exemplo, como aconteceu... Não, tô falando assim, é uma crítica construtiva. Sim, sim. Usando aquele exemplo de 2013, quando a Dilma assinou o MP 579, que foi considerada, assim, literalmente o 11 de setembro do setor elétrico. A Eletrobras perdeu em 3, 4 meses um valor de mercado de 8, que ela demorou 8 anos para construir. Meu Deus. Foi para R$3. Então, você imagina quem construiu um patrimônio nesses 8 anos, de repente você vê Eletrobras a R$3. Você teria coragem de comprar? Ele comprou.
Só que hoje o papel tá 42, Ah, não. 43. O meu papel caiu, a minha análise caiu, eu não Sem comprei tempo. mais. Cara, o negócio é pegar uma cadeira no escritório do lado do Barça, cara. O que ele estiver Sem comprando, tempo. você já fica olhando. Ou então, né? ou então Cara, telefone. Muito, Ou muita então quilometragem telefonar. rodada. Não precisa ficar Ou com a cadeira. telefonar, manda um WhatsApp. Vou Ó, te passar Pô, uma dica cara. melhor. Se Eu você fizer quero- um MBA, provavelmente você não vai precisar de uma Você cadeira. teria comprado, do lado cara. dele. Nossa, cara. Eu quero que vocês sejam os primeiros. Veja bem, o que o mercado ensina. O que o mercado me ensinou nesses últimos 10 meses. Ele me ensinou que a referência de mercado mudou. Você sabe qual era a referência do mercado? O que fazia com que o papel subisse? Era a referência de mercado. Por exemplo, uma empresa, ela registrava um lucro extraordinário. Era uma referência para o preço subir. Tá certo? Uma empresa divulgava um dividendo fantástico. Era uma referência para subir. Uma empresa acenava com a possibilidade do seu faturamento ser muito superior ao que era em virtude de um aumento de produção. Era uma referência. Essas referências deixaram de ser referências. Você sabe qual é a nova referência do mercado? A locação. Locação é a nova referência de mercado. Por quê? Se você tem um papel que você percebe que a locação dele aumenta, ele não vai subir. Lamentavelmente, se você pegar a relação, é um desafio que eu faço para você. Mas se você for pegar o que hoje tem de locação, você vai ficar surpreso. Mas qual que é a lógica disso? Porque, por um lado, se tem